cortou um pouco, mas estamos de volta. E continuando, porque a minha pergunta foi essa: por que Jesus disse e deixou essa ordem para nós, essa orientação, dizendo que nós não deveríamos ou não devemos viver ansiosos ou com ansiedade, ou nos deixar conduzir pela ansiedade? Eu vou mostrar algumas coisas, irmãos, porque a ansiedade, ela é uma coisa muito séria se a gente não tiver cuidado na vida. Olha só, ela tem um poder de destruir se a gente não tiver cuidado e corroendo a pessoa. A pessoa vai ficando ansiosa, ela vai perdendo a esperança, ela vai perdendo confiança, ela vai ficando, muitas vezes, em um estado até depressivo por causa da ansiedade. Então, o Senhor disse: olha, não abre essa porta de ansiedade na tua vida. Em outras palavras, foi isso que o Senhor disse: não faz isso. Por quê? Porque você pode ser conduzido a isso. Então, Jesus, ele nos mostra, com todo o ensinamento que ele deixou para nós, os próprios apóstolos aprenderam isso com ele, e o apóstolo Paulo, depois falando conosco a respeito, lá em Filipenses, no capítulo 4, ele nos trata disso, dizendo que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Então, Jesus Cristo, quando disse não ande ansioso, é porque ele sabia que a ansiedade pode nos conduzir a esse tipo de sentimento, esse tipo de comportamento, esse tipo de reação, a esse tipo de corrosão por dentro. E é muito sério isso. E eu quero deixar uma frase para você, que eu acho muito interessante essa frase, que diz assim, ó: a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento. Ela esvazia o hoje do seu poder. Ou seja, ela vai tirando de você a potencialidade, ela vai tirando de você a alegria, ela vai tirando de você todo esse prazer de viver. E nós que somos servos do Senhor, nós temos um prazer imenso de viver. Por quê? Porque a nossa vida é uma vida que o Senhor nos dá. É uma vida preciosa, porque o Senhor nos garante. Quando você vê uma pessoa que está ansiosa, e eu digo está, e ela não é ansiosa, é porque o está é um período que ela está vivenciando. Então, meu irmão, se começou isso em você, por causa de todo esse contexto que nós estamos vivendo, e começou isso tudo, então o meu conselho, a princípio, para você não ser corroído pela ansiedade, é, primeiro, estudar a palavra de Deus e veja o que a Bíblia nos diz a respeito disso, da ansiedade. Tem esse texto que eu li, tem outros textos, você pode procurar, você vai encontrar vários textos na palavra de Deus. É interessante, né, pai, pastor Geraldo, que quando os textos de Filipenses, né, que o senhor falou agora, quando mais pra frente ele fala, né, que tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o nosso pensamento, né. A gente tem observado que todos os noticiários, né, todas as notícias são voltadas para esse tema, Covid-19, coronavírus. E se a gente não tomar cuidado, a gente fica tão cheio disso, o nosso pensamento tão cheio disso, que realmente a ansiedade vem, porque são incertezas, são inseguranças, são muitas notícias, muitas fake news também, muitas coisas que nós vemos. E quando a gente olha para esse texto, o antídoto para tudo isso também diz: olha, encha o seu pensamento daquilo que é puro, daquilo que é santo, daquilo que é agradável. Isso vai nos ajudar. Por isso ele está dizendo, né? Vamos ler a palavra, vamos orar, vamos louvar o Senhor, porque isso ocupando o nosso pensamento, nosso coração, vai nos ajudar a enfrentar essa situação. E tem mais, irmãos, que eu vou dizer para você, da ansiedade. Ela engana. A ansiedade é enganadora. Ela faz a pessoa ter sentimentos futuros que não há necessidade dela ter. Ela começa a sentir uma coisa: o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer depois de amanhã? E aí, será que vão encontrar o remédio? Será que vai ter a cura? Será que nós vamos ficar sem nosso emprego? Será que nós vamos ficar sem receber nosso salário? Com tantas notícias que nós estamos vendo aí, será o que vai acontecer?
E agora, o que é que nós vamos fazer, meu irmão, se nós não tivermos cuidado? Isso vai nos enganando de tal maneira que a gente vai ficando todo o tempo preso a estas coisas. Lembra quando eu lhe disse assim, ó, numa passada que eu falei para você? Não fique todo o tempo vendo as notícias. Porque se você ficar todo o tempo vendo notícias, essas notícias vão... Tem notícias boas, tem notícias ruins, tem notícias mentirosas, tem um monte de coisa aí que isso vai fazendo um volume dentro da sua mente e da mente da gente, que isso vai enganando a gente o tempo inteiro. E sabe outra coisa que é perigoso nisso, meu irmão? Que eu quero te dizer nessa noite? Isso pode desviar a sua fé, desviar o seu olhar de Deus e ficar fixado, focado todo o tempo nas circunstâncias. Se não tiver cuidado, a ansiedade, ela engana de tal maneira que a gente, se a pessoa não tiver cuidado, fica focado só nas circunstâncias, ao invés de olhar para o Senhor. O que a Bíblia nos diz sobre isso? Que nós devemos olhar para o Senhor. Olha o salmista quando diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o nosso olhar é para Jesus, como está lá em Hebreus, no capítulo 2, dizendo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, não se deixe enganar, meu irmão. A ansiedade pode lhe enganar a tal ponto de você tirar o foco do Senhor e colocar o foco nas coisas que são daqui da terra, nas circunstâncias, nas dificuldades, nas lutas e nas aflições. Sabe por quê? Eu quero te dizer uma outra coisa interessante. A ansiedade, se a gente não tomar cuidado com ela, e ela em si, ela não tem utilidade nenhuma. A ansiedade não tem nenhuma utilidade para nós. Foi o que Jesus disse. O que Jesus disse? Além, se nós queremos uma vida longa, abençoada, se a gente for ficar ansioso o tempo todo e ficar focado nisso, sabe o que vai acontecer? A nossa vida diminui. Sabe por quê? Porque começa a sentir enfermidade, começa a sentir angústia, e daí começa a depressão, e depois de depressão vem outras enfermidades, e vem isso, aí vai para o remédio, vai para o medicamento, não tem nada contra o medicamento, mas há coisas, e eles são ótimos, porque os médicos são bênçãos de Deus para nos receitar e nos prescrever esses medicamentos, mas se nós não tivermos cuidado, nem esses medicamentos mais fazem efeito na vida da gente. Eu já tive muitos exemplos ali no gabinete, que pessoas chegam e estão tomando o tempo todo e não tem como, não muda, fica nisso. Por quê? E sabe qual é o centro de tudo isso, meu irmão? A ansiedade. Ela é inútil, Lídia. Ela é inútil. Não serve para coisa nenhuma, né? Ela tira a fé, ela tira a confiança em Deus, ela faz tudo isso. E sabe uma coisa? Ela ainda faz uma coisa pior se a gente não tiver cuidado. Ela vai empurrando a gente assim, ó, para distante de Deus. Ela vai empurrando a gente, e a gente vai, se a gente não tiver cuidado, daqui a pouco a gente está longe, e a gente fica assim, e agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Olha, meu irmão, olhe somente para Jesus. Amém. Nessa situação que nós estamos vivendo agora, e saiba, não é só você, somos todos nós. Mas a palavra de Deus, ela é real para nós. E ela está dizendo, olhe, Jesus está dizendo para nós assim, olhe para mim, olha para mim, olha para mim, não tira o teu olhar de mim, porque eu sou o Senhor da tua vida. Sou eu que cuido de você, sou eu que ando com você, eu sou a tua sombra à tua direita, sou eu que vivo contigo, eu te sustento na minha mão, eu te seguro com a minha mão forte, diz o Senhor. Pronto, meu irmão, está aqui o segredo, que não é segredo nenhum, é o que a Bíblia nos diz, é olhar para Jesus. Eu lembrei daquela canção que a gente canta, né? O nosso foco é Deus, Isso. Nosso caminho é Jesus, a nossa força é o Espírito Santo que nos conduz. Pronto, nosso foco é Deus, meu irmão. Aleluia. Quer ver uma outra coisa que eu quero dizer? Ó, ansiedade não se converte não, viu, meu irmão? Ansiedade não é crente não. Você sabe onde é que a ansiedade é gerada?
A ansiedade, a mãe da ansiedade é a incredulidade. A mãe da ansiedade, eu vou repetir isso para você não esquecer. A mãe da ansiedade é a incredulidade. Olha só que coisa interessante. Quando Jesus falou para Pedro uma coisa interessante. Quando Pedro quis colocar essa incredulidade para fora. Que ele disse, Senhor, por que tu vais para a cruz, morrer, se sacrificar e tudo? O que Jesus disse para ele? Pedro, isso aí não é tu que está dizendo não, rapaz. Eu não te ensinei isso. Sabe quem está dizendo isso aí? É o diabo que está te influenciando. Então fica para trás de mim. Tomé não era um homem incrédulo, que diz a Bíblia? Aí o que Jesus virou para Tomé e disse? Tomé disse assim, eu só creio se eu ver a marca dele. Se eu não ver a marca dos cravos, eu não acredito não. Se eu não ver o furo do lado, eu também não acredito. Aí Jesus chegou e olhou para aquele discípulo dele, Tomé, e disse assim, Tomé, não seja incrédulo, Tomé, seja um crente, ou seja aquele que crê. A incredulidade, ela é a mãe da ansiedade. Toda pessoa ansiosa, ela tem dificuldade de exercitar a fé. Toda pessoa ansiosa, ela tem dificuldade de crer na palavra de Deus, de confiar na palavra de Deus. Eu me lembro, irmãos, de certa vez que um irmão chegou e disse assim, pastor, eu estou orando e eu preciso disso, que o Senhor faça assim. Era uma situação bastante complicada, difícil mesmo. E eu virei para ele e disse assim, meu irmão, olhe para Jesus, confie no Senhor, tire essa ansiedade do seu coração, tire essa ansiedade da sua vida e olhe para Cristo, que você vai ver o resultado disso, você vai ver que logo, logo o Senhor vai te dará a vitória. Ele olhou para mim e disse assim, é mesmo, pastor? Eu digo, não é. Você pode ter certeza disso. Ele virou e disse assim, o senhor já passou por uma experiência dessa? Eu digo, já. Eu só olhei para Jesus e ele respondeu. Sabe, irmãos, 2 dias depois, ele teve a resposta que ele precisava para a situação dele. Para Jesus. Sabe, meu irmão, o que a ansiedade faz? Ela faz isso conosco. Então eu quero te dizer uma outra frase. Guarda bem essa frase. A fé é o antídoto contra a ansiedade. A fé é o antídoto contra a ansiedade.